da gasolina e do álcool dispararam e estão agora nos maiores valores históricos, né, da série histórica, desde que eles começaram a ser medidos. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas a gente tem que aguentar, não é? Infelizmente, aquela bobagem do Paulo Guedes falando sobre a alta do dólar. Como se a alta do dólar não só o que ele falou sobre empregadas domésticas, mas como se a alta do dólar não tivesse nenhum impacto na questão do preço da gasolina e do álcool, quando, obviamente, tem um impacto bastante significativo, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Pois bem, vamos a elas. Os brasileiros nunca pagaram tão caro pela gasolina e pelo álcool. O preço médio do etanol bateu recorde. É o mais alto registrado pela Agência Nacional do Petróleo desde o início da pesquisa, em 2001. 3 semanas atrás, a gasolina também tinha registrado preço recorde, mas houve um pequeno recuo. De qualquer forma, de novembro até agora, o reajuste da gasolina foi de quase 4% e de 9% no álcool. No etanol, uma das explicações é a entre-safra da cana-de-açúcar, mas o dólar, que ultrapassou os 4,3, também pesa na conta. Como eu disse aqui, né? A alta do dólar tem um impacto muito significativo na alta do preço desses combustíveis. Olha só o que diz um especialista. Há componentes como fertilizantes que são muito impactados por taxa de câmbio, herbicidas, produtos de proteção ao cultivo e o próprio diesel, que é utilizado no transporte da cana-de-açúcar, que também sofre efeito do câmbio, explicou Plínio Nastari, presidente da Data Agro. Já a gasolina, esse combustível leva etanol na composição, que representa quase 15% do preço final que a gente paga na bomba, e ainda tem a disparada do dólar, que também foi determinante. Pois é, ou seja, a alta do álcool impacta na gasolina e a alta do dólar também impacta na gasolina. Olha só o que diz sobre a política de preços da Petrobras, Fernanda Delgado, professora da FGV Energia, o que é um verdadeiro absurdo a política de preços está sendo como ela é hoje, né? A política de preços da Petrobras, desde o final de 2016, ou seja, governo Temer, é atrelar o preço da gasolina e do diesel ao preço do petróleo do mercado internacional e as variações cambiais, ao que eu tenho que parar um pouco aí. Atrelar o preço ao mercado internacional e as variações cambiais, sendo que nós produzimos petróleo e nós produzimos álcool, é um ato de insanidade. Ou subserviência completa aos interesses de outros países. Quando, nesse caso, as pessoas falam de soberania nacional, tem tudo a ver, né? Mas vamos lá. O que mais que ela fala? Você faz um reajuste pelo dólar e também pelo preço do petróleo no mercado internacional. Não se usou o preço do petróleo no mercado, mas se usou o dólar para fazer o ajuste. A Petrobras foi criada, mas esse pessoal está querendo vender a Petrobras e vender o refino do petróleo, enfim. Mas ela foi criada justamente para garantir um preço adequado para o Brasil. E qual seria o mecanismo básico de se calcular o preço? O custo de produzir a gasolina mais um percentual de lucro para a Petrobras continuar funcionando e ter dinheiro para investir e tudo mais. Se você fizesse o cálculo do preço do barril de gasolina desse jeito, a gasolina não estaria custando o que está custando por litro. De jeito nenhum. Não chegaria nem perto. Mas enfim. Em um dos pontos mais movimentados da zona norte do Rio de Janeiro, o litro da gasolina comum está custando 5,19. Se você quiser encher o tanque de um carro médio, com mais ou menos 50 litros, vai custar R$ 259,90. Ou seja, 25% de um salário mínimo. Isso no Rio, que tem o preço médio mais alto do Brasil, seguido pelo Acre. Os menores preços estão no Amapá e em Roraima. O álcool mais caro está nas bombas do Rio Grande do Sul e do estado do Rio. O mais barato em São Paulo e na Paraíba. Como fazer essa despesa caber no orçamento? E aí tem uma motorista de aplicativo, Marilena Borges, que diz: trabalhando mais com aplicativos, corretagem de imóveis,
Diz ela, eu sou aposentada, estou me virando nos 10, nos 30, nos 40. O problema, e alguém tem que falar para Marilena, né? É que se ela estiver trabalhando num aplicativo tipo Uber e usando gasolina, ela não está tendo nenhuma lucratividade, né? Porque, enfim. E é por isso que tantos motoristas de Uber migraram para gás, mas que tem seus próprios problemas porque danifica o carro e tudo mais. Claro que algumas pessoas mais habilidosas conseguem evitar parte dos danos que colocar um carro a gás tem, mas, enfim, ainda assim deprecia o valor do carro. Pois é, a política de preços implementada no governo Temer e mantida no governo Bolsonaro, e agora já vem minha análise, não estou mais falando da reportagem, é uma política de preços que indica subserviência ao interesse do capital internacional. E pior do que apenas a política de preços, nós continuamos importando gasolina e álcool. Por quê? Por que importar gasolina? Por que importar álcool? Sendo que nós temos a nossa própria produção. Realizar essa importação nada mais é do que servir a interesses outros que não os do Brasil. É necessário que o campo progressista tenha clareza sobre o que seria uma política de preços adequada para os brasileiros. E isso envolve trabalhar com a ideia de custo operacional, refino expandido aqui e lucro, uma margem para a Petrobras. Não é tão difícil fazer. Mas para isso, gente, precisa ter um governo comprometido com os interesses da população e precisa ter uma população engajada nessa luta. E é por isso que a greve dos petroleiros é muito maior do que apenas uma luta de uma categoria de classe. Não é só a luta dos petroleiros. A greve dos petroleiros toca numa ferida que é uma ferida maior, que tem a ver com a própria soberania nacional. Se nós vamos ser um país que vai ter um Estado que vai agir para beneficiar a classe trabalhadora e a maioria dos brasileiros, vai ter eles como prioridade, ou nós vamos ter um Estado, como gosta de Paulo Guedes, como quer Paulo Guedes, para beneficiar o rentismo, a especulação financeira, grandes corporações empresariais. Aliás, com o volume de renúncia fiscal que o Estado brasileiro está fazendo para as grandes corporações empresariais e que não beneficia em nada o pequeno e médio negócio brasileiro, que poderia se beneficiar de algum nível de renúncia fiscal, embora não seja a política que eu daria como prioritária, mas se é para ter alguma, deveria ser no pequeno e no médio negócio, mas não. Quem está sendo beneficiado, ou as pessoas que estão sendo beneficiadas e as empresas que estão sendo beneficiadas são as maiores do país. Enquanto o pequeno e médio empreendedor pega uma carga tributária alta na produção, sofrem com a carga tributária alta no consumo, e enquanto isso, grandes corporações empresariais estão recebendo subsídios do Estado brasileiro. Eu arrisco dizer que o Estado brasileiro tem socialismo para os ricos. O prejuízo é totalmente socializado pelo Estado. O Estado brasileiro faz uma política de socialismo para os ricos, mas tem individualismo do mais selvagem e brutal que você possa imaginar para a classe média, para os mais pobres e até para os pequenos e médios empreendedores que equivocadamente e de forma quase que delirante acham que gente como Paulo Guedes está do lado deles. Eu acho que se eles compreendessem o que está acontecendo na realidade brasileira, eles iam entender que Paulo Guedes é o inimigo deles, é o adversário. Tem uma ideologia que está acabando com eles. É o oposto. Mas a ideologia liberal, infelizmente, na cabeça das pessoas é tão poderosa que a realidade é aquela coisa, a realidade não entra na cabeça. Né? Enfim. Respirar fundo, né? Bem, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiadores do canal. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se, né, no comentário fixado, assim como as nossas fontes.
E quero dizer para vocês que eu agradeço por todo o apoio que vocês têm dado aqui ao canal nos últimos tempos. O canal que continua crescendo a quase 3.000 inscritos por mês. E vamos ver se a gente dá uma acelerada aí para chegar em breve a 70.000 inscritos e fazer uma nova live, uma comemoração. Conto com a ajuda de vocês para isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.